Bom dia. Nosso grupo vai apresentar o título de Sensores Remotos, Ativos e Passivos. O grupo é composto por José Wenderson, William de Araújo e Valéria. Bom, sensoriamento remoto é a tecnologia que permite obter imagens e outros tipos de dados da superfície da Terra. O uso das imagens da superfície da Terra para a realização dos estudos é o que conhecemos como sensoriamento remoto, e acontece sem que haja o contato direto entre o pesquisador e o objeto de estudo. E no início, era realizado a partir de balões, e só a partir do século XIX foi realizado a partir de satélite e de aviões. Um pouco sobre o histórico do sensoriamento remoto, que teve início com a invenção das câmeras fotográficas e que foi o primeiro instrumento utilizado, e que até os dias atuais são ainda utilizados para tomadas das fotos aéreas. O sensoriamento remoto teve início com a invenção da câmera fotográfica, e que foi o primeiro instrumento utilizado até os dias atuais. São ainda utilizados para tomadas de fotos aéreas. A câmera russa de filme pantográfico, por exemplo, obtém fotografias a partir de satélites com a resolução espacial. As aplicações militares quase sempre estiveram à frente do uso das tecnologias. E no sensoriamento remoto não foi diferente. Relata-se que uma das primeiras aplicações de sensoriamento remoto foi para uso militar. Para isso foi desenvolvido no século passado uma leve câmera fotográfica com disparador automático e ajustável. Essas câmeras, com pequenos rolos de filme, eram fixadas no peito de pombos-correio, que eram levados para locais estrategicamente escolhidos, de modo que, ao se dirigirem para o local de suas origens, sobrevoavam posições inimigas. Durante o percurso, as câmeras provavelmente ajustadas tomavam fotos da área ocupada pelo inimigo. Vários pombos eram abatidos a tiros pelo inimigo, mas boa parte deles conseguiam chegar ao seu destino. As fotos obtidas consistiam em valioso material informativo para o reconhecimento da posição e infraestrutura das forças militares inimigas. Assim, teve o início de uma das primeiras aplicações do sensoriamento remoto. E com o processo evolutivo dessas aplicações militares, os pombos foram substituídos por balões não tripulados, que presos por cabos eram suspensos até uma altura suficiente para tomadas das fotos das posições inimigas, por meio de várias câmeras convenientes fixadas em balões. E após que dessas fotografias realizadas através dos balões eram puxadas de volta, e as fotos reveladas eram utilizadas nas tarefas de reconhecimento. Posteriormente a isso, os aviões foram utilizados como veículos para transporte das câmeras. Na década de 60, surgiram os aviões norte-americanos de espionagem. Esses aviões, ainda hoje utilizados em versões mais modernas, voam em altitude acima de 20 mil metros e que dificulta o seu abate pelas forças inimigas. Conduzido por apenas um piloto, eles são totalmente recheados de sensores, câmeras e uma grande variedade de equipamentos. Estes aviões têm sido utilizados também para uso civil. E em 95, um deles foi utilizado pelos Estados Unidos para o monitoramento das queimadas e mapeamento de diversas regiões norte-americanas.
e do Brasil, e do centro-oeste do Brasil. A grande evolução do sensoramento remoto aconteceu na década de 70, com o lançamento dos satélites de recursos naturais terrestres. Os satélites, embora demandassem grande investimento e muita energia nos seus lançamentos, orbitam em torno da Terra por vários anos. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de sensores. Dando continuidade aqui no trabalho, basicamente os sensores são divididos em duas categorias, que são os ativos e os passivos. Os sensores ativos, no que eu irei tratar, são aqueles sensores que utilizam uma própria fonte de radiação, ou seja, uma fonte de radiação artificial. Isso é produzida por radares, por exemplo, instalados em satélites. Essas ondas atingem uma superfície terrestre onde interage com um alvo, sendo refletida de volta para o satélite, ou seja, o satélite emite a onda, interage com o objeto, e após interagir com o objeto reflete de volta e com isso o satélite possível obter informações com resoluções baixas, que é o caso dos sensores ativos, que eles não têm esse poder de alto detalhamento, no que contraria eles dos sensores passivos, que é o caso que o meu colega de classe José vai falar mais na frente, que os sensores passivos eles são aqueles sensores que eles têm uma capacidade de trazer altas resoluções com informações bastante definitivas, pode-se dizer. Já os sensores ativos, não. Só que como os sensores ativos eles têm sua própria fonte de energia, eles não precisam de hora para funcionar. A qualquer momento do dia eles podem funcionar. Também tem a vantagem que podem funcionar sob condição atmosférica. E como já foi falado, eles não têm alta resolução como os passivos, já que os passivos eles trazem informações com características físicas, químicas das feições terrestres. Pode passar, por favor. Um exemplo também é os radares, né, que já foi falado. Os sensores ativos, eles têm vários tipos de instrumentos. Um exemplo é que esses instrumentos, eles na verdade, têm o objetivo de dirigir o seu sinal para um objeto e depois verificar sua resposta, como eu já foi falado. Ele emite a onda, o objeto interage e manda de volta essa onda, é onde ele obtém essas informações. E que pode ser através de micro-ondas ou de impulsos. Temos os radares, que é um tipo de sensor ativo, que ele funciona basicamente com o objetivo de ajudar no alcance com sinais de rádio. E tem uma característica específica em uma antena que ela emite impulsos que, quando o fluxo de energia do radar, do sensor, encontra um obstáculo, ele espalha-se de volta para o sensor em algum grau, onde que, com base nessas características que foram emitidas, ele, com o tempo de uma viagem, é possível estimar a distância que se encontra esse objeto que foi localizado através desses impulsos, e que são bastante utilizados. Eles não são muito baratos, esses característicos caros, dependendo da sua função e da sua tecnologia que tem nele. Pode passar, por favor. Pode passar? Sim.
E um outro instrumento que temos de sensor ativo é o LiDAR. O LiDAR ele é nada mais, ele utiliza uma tecnologia que determina a luz à distância. Ou seja, ele combina as medições de luz, de laser e de posicionamento para realizar um levantamento de mapeamentos com uma alta precisão. Ou seja, os objetos presentes na superfície, que estarão em estudo, no caso, né, eles possibilitam o resultado de uma nuvem de ponta tridimensional, referente a um objeto que já pode estar imageado, esteja imageados ou já referenciados. E que isso funciona utilizando impulsos de lasers que, disparados em uma direção da superfície terrestre, eles têm a capacidade de transpassar em diferentes níveis do objeto encontrado na superfície. O LiDAR, ele supera alguns sensores passivos por conta de que ele consegue trazer bastante eficiência e resultados, que é o caso que ele já é utilizado na estimativa de biomassa. E em alguns países, como a Espanha, Holanda, Noruega, Estados Unidos, entre outros países, ele já é introduzido nos campos florestais, que ele tem especificamente um trabalho de criar inventários florestais e na obtenção de diversas variáveis dassométricas, como o volume florestal, densidade, área bacimétrica, biomassa, como já foi falado, que é onde ele traz, como já falei, resultados satisfatórios, com uma rapidez de aquisição bastante definida, de alto detalhamento, onde esses detalhes eles podem ser tão precisos na área planimétrica e altímetra. E aí que entra o caso do altímetro laser, que pode passar. Do altímetro laser, que eu vou falar mais na frente, que ele trabalha junto com o LiDAR. E o LiDAR, ele serve basicamente como fonte geográfica. Ele pode ser conhecido como sistema de varredura, rastreamento ou de perfilamento a laser, que é o caso do altímetro laser. Pode passar. Que o altímetro laser é nada mais que é feita através de a utilização de uma plataforma laser transportada, ou seja, é colocado esse perfilamento a laser num avião ou num drone, onde ele se desloca, fazendo uma varredura perpendicular na direção do voo, onde ele estuda os mesmos objetos refletidos, onde ele reflete vários impulsos e que possibilita uma alta taxa de precisão na utilização desta tecnologia. E os resultados que serão obtidos pelos perfilamento laser podem ser dito como os modelos digitais do terreno, mais conhecido como MDT, e modelos digitais da superfície, onde ele trabalha em conjunto com o LiDAR. Por isso que ele consegue trazer bastante detalhamento nas suas informações que são obtidas através deles. Aí, com um profissional adequado, ele consegue fazer o manuseio certo dessas informações e decidir, tomar uma decisão certa. Pode passar. Existe vários instrumentos, que é o caso da telemetria também, que é nada mais que serve como objetivo de estimar o alcance que com um ou dois dispositivos idênticos em uma plataforma diferente, enviando sinais uns aos outros. E temos as sondas. As sondas, como podemos ver, elas são bastante usadas, por conta de que elas trazem um alto benefício, já que ela consegue desenvolver previsões meteorológicas com perfis verticais de umidade, precipitação, temperatura, onde envolve a ausência ou a presença de nuvens. Como eu já fui falado, a sonda ela emite sons que ela estuda verticalmente essas condições meteorológicas. E também temos o medidor de dispersão, que é nada mais que um dispositivo específico para medir a radiação do retorno.
Pode passar. Aonde nos leva as aplicações. Existem várias aplicações por conta de que a variedade de implementações dos sensores remotos ativos basicamente não tem restrições quanto às condições de investigação. Por conta, como eu já falei, o seu funcionamento pode ser plenamente em qualquer hora do dia, já que eles têm sua própria fonte de energia e são relativamente independentes da dispersão atmosférica, como eu te falei. Eles podem funcionar em qualquer momento de ocasião atmosférica, pode estar na presença de nuvem ou na ausência, e que ele abrange várias áreas, como é o caso de que essa tecnologia ela se encontra amplamente tanto na área científica, como eu já falei, que na previsões meteorológicas e nas indústrias, já que, como é o caso do LIDAR, que eu já falei, o LIDAR ele pode ser elaborar modelos digitais da superfície do planeta, e com esses adquiridos esses dados servem tanto para agricultores quanto para silvicultores, já que eles são bastante críticos em locais de difícil acesso, como é o caso das ciências marinhas e emissões de salvamento. Pode passar, por favor. E que ele tem ampla utilização, como é o caso dos sensores que já estão sendo introduzidos na medição de poluição, que é o caso de algumas indústrias já usarem sensores que são caros, que servem basicamente para medir a composição dos gases liberados pelas chaminés. O LIDAR é utilizado por conta de que o trabalho para fazer pessoalmente essa coisa desses gases torna perigoso, por conta de subir até lá na ponta da chaminé, pode ocorrer alguns acidentes. E já com esse sensor LIDAR, a pessoa só vai obter as informações e, através dessas informações, e tentar amenizar, resolver esse problema desses gases que estão sendo liberados. Temos também o monitoramento dos gases, como o carbono, por conta de que o carbono ele faz parte do balanceamento global, ou seja, de suma importância para o mundo, tanto também como a biomassa florestal, que já é introduzida nos campos florestais, por conta de que a matéria orgânica ela é fundamental, mas ela com excesso, sem ter um manuseio certo, pode ocasionar em algum problema, já que de suma importância a estimativa é avaliar os potenciais de mudanças climáticas no mundo, como podemos saber, né? E que é utilizado também na geologia, já que esses sensores podem ajudar a mapear grandes áreas remotas. E como eu já falei, na agricultura, que essas informações são essenciais para os agricultores, por conta que alguns sensores conseguem estudar a vegetação, que é o caso do NDVI, né? Que é o índice de vegetação da diferença normalizada. Pode passar. Dando continuidade ao trabalho, irei relatar sobre o conceito de sensor remoto passivo. O sensor remoto passivo coleta informações de energia que reflete ou é emitida pela superfície da Terra e depende muito da energia natural, no caso o raio, que é o objeto ativo. Ou seja, os sensores passivos no sensoriamento remoto não otimizam a sua própria energia para o objeto ou superfície pesquisada, ao contrário dos sensores ativos, como o William já falou, que possui sua própria fonte. Ou seja, o sensoriamento remoto passivo é aquele tipo que se utiliza de uma fonte externa de radiação eletromagnética, que na maioria das vezes essa fonte externa é a nossa própria fonte natural de radiação eletromagnética, que no caso é o Sol. Então, os sensores passivos respondem a estímulos externos, ou seja, informações já existentes,
eles coletam a energia que é refletida ou emitida pela superfície da Terra. E a fonte mais comum da radiação detectada, como eu falei anteriormente, no sensor remoto passivo, é a reflexão da radiação solar. Pode passar, por favor. Sensores remotos passivos empregam sensores multiespectrais e hiperespectrais, que medem a quantidade adquirida com múltiplas combinações de bandas. E essas combinações se diferem pelo número de canais e comprimento de ondas. E o âmbito das bandas inclui aspectos dentro e fora da visão humana, por exemplo, visível, infravermelho próximo e infravermelho. Também são exemplos terminal e micro-ondas. Pode passar, por favor. O sensor passivo adquire informações de uma fonte externa a ele, possui condições mais simples que os ativos e depende muito de condições atmosféricas. Por essa razão, esse sistema só pode ser aplicado com luz solar adequada. Caso contrário, não haverá para refletir. Ou seja, se não tiver a presença da luz externa do sol, não tem como realizar esse processo. Pode passar, por favor. Em relação a alguns exemplos de sensores passivos, são vários tipos de radiômetros ou espectrômetros. E os nomes desses instrumentos identificam claramente com relação ao que eles medem. Por exemplo, o espectrômetro distingue e analisa as bandas espectrais. Já o radiômetro determina a potência da radiação obtida pelo objeto em determinadas faixas de banda, por exemplo, visível, infravermelho ou micro-ondas. Já o espectrômetro descobre o poder da radiação em várias gamas de banda. E o sonômetro detecta as condições atmosféricas verticalmente. Pode passar, por favor. Outro exemplo é o radiômetro hiperespectral, que funciona como um tipo de sensor passivo mais preciso, que é utilizado no sensoramento remoto. Devido à grande resolução que esse radiômetro possui, ou seja, eles possuem alta resolução. Eles conseguem diferenciar centenas de bandas espectrais estreitas dentro da região visível infravermelho próximo. E o acelerômetro, que detecta as mudanças na velocidade por unidade de tempo, como, por exemplo, linear ou rotacional. Pode passar, por favor. Com relação a algumas vantagens e aplicações, os exemplos de sensores remotos passivos na detecção remota, por exemplo, destacam-se o Landsat. Esses Landsat tem uma missão de observar a Terra, ou seja, durante muito tempo esse sistema monitorou e registrou vários dados do nosso planeta Terra, e através desses dados ele nos permitiu identificar as mudanças que ocorreram entre 40 anos. Pode passar, por favor. Então, uma das grandes vantagens do sensoramento remoto é a missão que a informação é acessível ao público, ou seja, com interpretações aplicadas em geologia, cartologia, silvicultura, agricultura, ciência marinha, meteorologia. Ou seja, uma das grandes vantagens, ou seja, o sensoramento remoto passivo se preocupa em dar uma visão acessível e fácil de interpretação do que ocorreu às mudanças. Com relação às aplicações e vantagens do sensoramento remoto passivo, o sensoramento remoto passivo possui uma grande vantagem na agricultura, ou seja, ele é utilizado na grande propriedade de reflectância para medir os índices de vegetação, medindo e avaliando a saúde das plantas, como por exemplo, e as culturas das plantas, medindo a área topográfica. Pode passar, por favor. Com relação agora às referências que nós utilizamos no trabalho, pode passar, por favor. Então, essa foi a nossa apresentação sobre os conceitos de sensores
remotos, passivos e ativos. Agradecemos pela atenção de todos. Muito obrigado.